Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel e hoje nós vamos fazer a introdução à óptica, tá? A parte introdutória à óptica. E nós vamos iniciar de óptica geométrica, beleza? É porque a óptica ela tem uma divisão em três partes: óptica física, óptica fisiológica e óptica geométrica. A óptica física ela estuda a luz, mas ela estuda a luz desde a sua origem, se preocupando com a natureza da mesma. A óptica fisiológica estuda o globo ocular e a óptica geométrica estuda os fenômenos relacionados aos raios de luz, que é isso que a gente vai ver agora. Então vamos para a teoria do assunto. Então, pessoal, eu falei que nós vamos focar hoje só em óptica geométrica, tá? A óptica geométrica é o ramo da óptica que se baseia na noção de raios de luz para descrever os fenômenos como reflexão. Reflexão é o raio bater e voltar, tá? Refração. Refração é quando o raio passa de um meio para outro meio diferente. Por exemplo, quando estamos olhando o objeto dentro da água. Nós estamos fora da água e estamos olhando o objeto que está dentro da água, ou seja, os meios são diferentes. Uma pessoa está fora e o objeto está dentro da água. E a formação de imagens por meio da geometria, sem se importar com a natureza da luz, tá? Como eu falei, a óptica geométrica ela não importa com a natureza da luz. Quem importa com a natureza da luz é a óptica física. Esta abordagem simples permite a construção das representações geométricas que dão o seu nome, ou seja, o nome de óptica geométrica. Os princípios que se baseiam na óptica geométrica são três: propagação retilínea, ou seja, a luz ela se propaga de forma reta, ou seja, esse princípio vai dizer que a luz ela vai sempre em linha reta, ela não faz curva, tá? Mas aqui está toda a descrição teórica para vocês. O ponto de número 2 fala da independência dos raios de luz. O que é isso? Se eu focar com uma lâmpada em uma direção e alguém focar em outra direção e esses raios se cruzarem, eles continuam a se propagar na mesma direção que estava, ou seja, eles são independentes, tá? Aí aqui diz isso, ó, quando dois raios de luz, dois ou mais, tá, se cruzam, não interfere na trajetória do outro, ou seja, não tem interferência, eles não desviam, continua a sua trajetória retilínea, tá, gente? Isso é importante para vocês. Cada um continua como se não existisse o outro, tá? Então, o princípio da independência pode ser observado por vários outros exemplos. Por exemplo, quando você está num palco que tem várias direções de luz, um raio de luz cruza com outro, mas eles continuam a se propagar em linha reta sem interferência do outro raio, beleza? É isso que está falando aqui. Agora, a parte de número 3, que é a reversibilidade dos raios, ou seja, quando você está, por exemplo, dentro de um carro como passageiro, aí você olha pelo retrovisor do meio, você vê o motorista. E quando você está vendo o motorista, se você começa a conversar com ele, ele olha para você, ele está vendo você pelo mesmo retrovisor. É o que diz esse princípio. A trajetória da luz é a mesma para você e para o motorista, tá? Então é esse o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, o mesmo raio que bate no retrovisor e vem para o passageiro é o mesmo raio que bate do passageiro para o retrovisor e vai para o motorista, certo? Essa é a ideia principal para que vocês possam entender. Pronto, gente. Já que nós sabemos os três princípios da propagação retilínea, porque o raio sempre propaga em linha reta, da independência dos raios de luz, que todos os raios, mesmo quando se cruzam, continuam a sua trajetória, não há interferência,
e a reversibilidade dos raios, ou seja, o mesmo raio que dá acesso para você ver uma pessoa através de um espelho é o mesmo que a pessoa vê você. Agora vamos entender isso através de questões de vestibulares de universidades melhores do Brasil, tá? Das melhores universidades. Aqui, ó, primeira questão da Universidade Federal de Minas. Marília e Disseu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a alternativa que estão corretamente representados os feixes de luz que permite a Disseu ver Marília. Então, Disseu vai ver Marília e não Marília vai ver Disseu, tá? Então, se Disseu vai ver Marília, Marília tem que estar iluminada, a luz tem que estar jogando para Marília. Então, Marília tem que estar no claro, a luz tem que tocar para Marília. Olha essa letra A, gente. A letra A luz está tocando para Marília, ela está iluminada, então o Disseu vai conseguir enxergar. Beleza, a letra A está correta, né, gente? Letra A está correta. A letra B diz que Disseu está no claro. Então, o que é que vai acontecer? Marília vai ver Disseu. Mas é isso, não é isso que está pedindo. Então, essa está errada. A pergunta diz que Marília tem que ver, Disseu tem que ver Marília. Então, a letra A está certa. A letra C. A luz ilumina Marília e está dizendo que Disseu é uma luz. Está iluminando Marília também. Olha a setinha dizendo aqui. Então, isso aqui está errado. Por que a letra A está correta? Porque a luz bate em Marília e reflete para Disseu enxergar. Por que a letra C está errada? Porque a luz bate em Marília e está dizendo aqui que Disseu também é luz, está iluminando Marília. Então está errado isso. A letra D e última aqui. Disseu está iluminando o foco de luz e Disseu está iluminando Marília. Então essa aqui está vergonhosamente, né, gente? Então muito errado essa daqui. Então acredito que essa daqui ficou bem explicadinha, né? Acho que não ficou nenhuma dúvida, tá? Tá bem explicadinho aqui para vocês. Vamos para a próxima questão. Essa próxima questão, né, questão 2 da Fundação Getúlio Vargas. O vendedor de churros havia escolhido um local muito próximo a um poste de iluminação. Pendurado no interior do carrinho, um lampião aceso que melhorava as condições de iluminação, tá? Então, tinha um lampião aqui dentro, tá? Admitindo que o centro de todos os elementos da figura, exceto as finas colunas que suportam o telhado do carrinho, estão no mesmo plano vertical, considerando apenas as luzes emitidas diretamente do poste do lampião e tratando-se de extremos como única fonte extensa de luz, a base do poste, a lixeira e o banquinho nessa ordem. Então tem que ser nessa ordem, ó. O poste é quem está iluminando, então a fonte de luz, tá? Tem que começar como luz. Letra A tá certa, a C tá certa e a B tá certa. Então o poste. Depois vem a lixeira. A lixeira tá aqui, ó, embaixo do telhado aqui. E o lampião não consegue iluminar e nem o poste. Então é sombra. E depois da lixeira vem o banquinho. O banquinho tá aqui, ó. Se o lampião tá aqui, a sombra protege. Então é fonte de luz, que é o poste. Sombra, a lixeira, porque a lixeira está protegida pelo telhado. E o lampião não consegue jogar o feixe de luz aqui para ela, tá? E sombra para o banquinho também. Então a letra A é a correta, tá? Essa daqui eu acho que todo mundo ia acertar, tá muito fácil essa, né, gente? Então a letra A é a correta. Beleza, vamos para a questão do Enem agora, número 3. Seu Olhar é uma canção, né, de Gilberto Gil. Caiu na prova do Enem. Fala assim, ó: na eternidade eu quisera ter tantos anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Tá. Mas importante pra gente aqui é ano-luz, ó.
Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta por anos-luz. O sentido prático em geral não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano que, portanto, se refere. Ano-luz, gente, vocês precisam estar ligados. Ano-luz, ele refere-se à distância que a luz percorre em um ano. Qual a distância que a luz percorre em um ano? É o que a gente chama de anos-luz. Então, ano-luz é uma unidade de distância, tá? Então, pode marcar aqui a letra C, ó, unidade de distância, beleza? Essa foi a parte introdutória. E aí, na próxima aula, a gente consegue montar mais uma parte, inclusive com banco de questões também, para a gente treinar um pouquinho, né? Para ficar melhor o entendimento de vocês, beleza? Um grande abraço do professor Noel, fique com Deus.